E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, Dani aqui. Faz tempo que a gente não vem para falar de viagem, né? Mas para quem acompanha a gente sabe que sempre que a gente termina as nossas viagens, essas viagens mais longas, a gente traz um pouco de percepções, de dicas, de como a gente fez, justamente para ajudar quem pretende ir, para quem talvez esteja estudando o que tem que observar para essas situações, enfim. A ideia é justo essa, é trazer um pouco para vocês do que a gente tem de dicas, né? Falar um pouco do roteiro, falar um pouco do como que a gente fez e trazer essas dicas para vocês, então. Então, para começar, trazer um comentário para vocês, que essa viagem era para ser 100% de carro, não tinha avião incluído. Era para ser uma viagem de São Paulo para Bariloche e voltar, isso em 17 dias, mas comecei a estudar um pouco o roteiro porque eu queria muito incluir Mendoza. Eu não conhecia e falei muito com o Emílio que era um lugar que eu gostaria muito de conhecer, mas como fazer a inclusão de Mendoza com 17 dias? Não tinha como. A não ser que a gente abrisse mão, por exemplo, de alguns dias de descanso que a gente teria, abrisse mão de ficar menos tempo em Bariloche, coisa que a gente não queria. Então, fizemos uma rota que nos pareceu otimizada e, ao mesmo tempo, nos proporcionou conhecer mais lugares. E isso foi muito bom, né? Então, assim, 17 dias a gente conheceria só Bariloche, com 11, combinando avião e carro alugado, ao invés de 100% carro nosso, a gente percebeu que a viagem custaria praticamente a mesma coisa, a gente faria em menos dias, ok? Mas a gente, nesses menos dias, aproveitaria muito mais os destinos de Bariloche e Mendoza e o trajeto, que é muito bonito, da Ruta 40, né? Diferente de se a gente tivesse ido direto, que também seria muito emocionante, porque pra gente, o que importa não é só o destino, o que importa é o trajeto mesmo, é a gente viver cada lugar que a gente para, a gente viver paisagens diferentes, mas enfim, tomamos essa decisão e deu super certo. Quando começamos a pesquisar as viagens, a gente percebeu que era muito mais barato sair daqui direto para Mendoza, São Paulo direto para Mendoza, e de lá alugar um carro e descer para Bariloche. O inverso seria muito mais caro, né? E também pesquisamos no sentido de, vamos de avião até um determinado lugar, pega o carro, desce até o outro lugar e devolve o carro lá. Também não fez sentido, o valor ficou alto. Então, a melhor modalidade que nós encontramos para esses 11 dias, para conhecer esses dois lugares, foram justo pegar o voo até Mendoza e de Mendoza alugar um veículo, descansa nesse dia, resolve o que tem que resolver. No dia seguinte, desce até chegar em Bariloche. De Mendoza a Bariloche é 1.200 quilômetros aproximadamente, então é importante ter pontos de parada, mas eu vou falar um pouco mais. E a volta a mesma coisa. A Ruta 40 é a que a gente escolheu e é uma ruta muito bonita, mas é uma ruta que exige aí um pouco de atenção em alguns determinados lugares e etc. Mas aí eu vou falar um pouco mais da rota para vocês. Então, a princípio, foi esse o formato e o destino, o roteiro de viagem que nós decidimos. Bom, aí falando sobre o dia seguinte, no qual saímos de Mendoza, com destino a San Martín de los Andes, porque aí é um destino que a gente tem que conhecer. Não tem como você ir para Bariloche e não conhecer San Martín. Seria basicamente uma pausa, né? Em vez de você fazer 1.200 km direto para Bariloche e depois voltar a conhecer, não faz sentido. Então vamos direto para San Martín e depois a gente fica um tempo lá e depois a gente vai para Bariloche. Então, de Mendoza a San Martín dá 900 e poucos quilômetros. Esse trecho de 900 e poucos quilômetros a gente levou, acho que 13 horas para fazer. Por quê? Porque existem 100 km de rípio, que você anda, sei lá, 40, 60 km no máximo por hora, porque não é só rípio, existe rípio e existe curvas fechadas, inclusive. Então é todo cuidado e atenção, e não dá pra querer ir rápido, sentar o pé lá não, então tem que ir devagar. Dani, mas onde que tá essa parte aí que você tá falando? Bom, fica entre Malargüe e Butaranquil, né? Esse trecho aí dá em torno uns 100 km, considera aí uns 100 km. Sim, não é um rípio, poxa, mas é difícil, como é que eu vou fazer? Não, dá pra andar de boa, é tranquilo, as paisagens são incríveis. Também, toda vez que alguém fala que tem rípio, você pode ter certeza que a paisagem vai ser maravilhosa, né? É a recompensa que você tem por uma dificuldade, porque andar no meio de pedra solta não é fácil. E o carro foi guerreiro, viu? Ele aguentou bem, não riscou, não aconteceu problema nenhum. Fiquei morrendo de medo, pra falar a verdade. O carro é baixo. Naquele momento eu quase me arrependi de ter pego um carro baixo, mas eu vi que, cara, era coisa da minha cabeça. Dá pra fazer numa boa. E deu pra fazer numa boa. Deu tudo certo, não aconteceu nada e tá tudo bem. Aí
Seguimos então, saímos bem cedinho, 4 horas da manhã de Mendoza. Saibam que 4 horas da manhã a gente escolheu porque a gente tinha aí um trajeto longo para fazer. E nós queríamos chegar em São Martim ainda de dia, para que a gente pudesse aproveitar as coisas, ver paisagens, enfim. Então foi uma escolha, a gente saiu super cedo mesmo, né? Não é nem por nenhuma outra questão mesmo. É para poder fazer o trajeto de uma maneira confortável, sem correria, e poder aproveitar alguma coisa lá no destino ainda. Mas existe um preço a se pagar. Quando você acorda muito cedo assim, Argentina, principalmente no inverno, o sol nasce mais tarde. O que isso quer dizer? Se o sol nasceu lá umas 8h30, mais ou menos, a gente passou esse tempo todo, das 4 da manhã, praticamente rodando de noite, entende? Então a gente não viu muitas paisagens nessa ida. Certeza que eram paisagens maravilhosas, porque quando a gente voltou, a gente viu coisas incríveis. Mas, enfim, faz parte. Acho que é uma escolha. E seguimos. E aí fomos parando em alguns lugares específicos. Olha, não tem muitos lugares para parar. Assim, nem mesmo cidade, tá? Porque algumas cidades, para você acessar elas, são cidades bem pequenas. E você teria que desviar a sua rota para entrar lá na cidade. Não é igual aqui no Brasil, você faz uma rotatória e, pô, tá na outra cidade. Não. É desviar o caminho para ir. Mas tem sim cidades ali com estruturas mínimas para que você consiga abastecer. Por isso eu digo, o que a gente fez? Toda oportunidade que tinha abastecia para não correr riscos de ficar sem combustível, de passar sufoco. E deu certo. Então faça isso, toda oportunidade abasteça. Toda vez que a gente parou, aproveitou, tomou um cafezinho, comeu uma empanada de 4.000 pesos, mas é isso. Um cafezinho de 3.500 pesos, uma empanada de 4.000 pesos. E é isso, faz parte. Só para que tenha noção aí de como estava o preço, falando de agosto, entre 8 e 19 de 2025, porque isso pode mudar. E aí, ok, seguimos aí a viagem, foi cansativo, mas sabe aquele cansativo que você tá vendo tanta imagem bonita, tanta paisagem incrível, que você, eu não vou dizer que se não vê passar, porque é impossível você ficar 13 horas dirigindo e falar que não vi a hora passar, mentira. Mas é prazeroso, para quem gosta, óbvio, prazeroso. Aí seguimos então esse trajeto da Ruta 40, passamos pelo Rio, paisagens incríveis e chegamos em São Martim. Chegamos em São Martim, o clima tava nublado, tava frio, não tão frio, por exemplo, como tava em Malargüe cedo, quando a gente passou, mas tava frio, coisa na casa dos 8, 10 graus ali, amanhecendo com 5, 7. A Emília até fez um vídeo de brincadeira ali, porque é um frio que não tem vento, então você não sente tanto esse frio, né, assim. É frio, mas não é tão frio assim como a gente pensa ser, sabe? É estranho, eu não sei explicar isso não, mas é isso. Aí, São Martim, uma cidade que no efetivo, no dinheiro, te dá um desconto de 10%. Só atenção, porque tem que dar os descontos de 10%, mas fique esperto com o serviço. Porque se ele te dá o desconto de 10%, mas te cobra o serviço, aí é elas por elas. Então, fique esperto com isso, mas aproveite bem o uso de efetivo nessas cidades, tá? Dinheiro mesmo. Western Union tava num câmbio aí de 229 pesos por real. Não dá nem pra olhar pra 2023, 2024, porque dá um pouco de saudade, barra depressão, mas é isso. Tá mais caro, galera, não tem o que fazer. Então, a conversão tá 229, tava pra nós, né, já com os descontos de IOF e tudo. Então, foi a melhor opção, sim, pra poder pagar algumas coisas, mas em alguns momentos a gente precisava de comodidade mesmo, não dá pra ficar dinheiro e vai e saca isso. Porque sabemos, quando vai sacar qualquer Western Union que você for, você vai pegar fila, você vai perder tempo, isso é normal. Às vezes vai rápido, às vezes não vai rápido. Mas todos os lugares que a gente foi teve dinheiro. Não teve aquele negócio de, ai, não tem dinheiro, saca uma parte, nada. Tudo deu certo, mas enfim. Então fizemos coisas separadas. A gente tinha efetivo para poder lidar com essas situações das regiões aí, alguma eventualidade aí de problema, que de repente só no dinheiro resolveria. E também estávamos com o Wise e cartão de crédito. Então, só para noção, não pode ser tomado como referência absoluta, precisa comparar, precisa ver o momento que você tá, questão de dólar, etc, etc. Então, só vou para ter uma ideia, tá? A nossa conversão era 229 pesos por real para o Wise, era 217 pesos por real, desculpa, Western Union 229 pesos por real, o Wise 217 pesos por real, e o cartão de crédito tava com o nosso, né, que é um cartão de crédito específico, que tem um cashback de IOF, que tava 224 pesos por real. Então, 217, 224, 229. Aí, cada um escolhe. A gente escolheu dividir entre cartão de crédito e Western Union, né? No caso, a gente usou os dois. Depende do que você vai fazer lá. Aí, cidade turística, caro, normal, nada novidade, né?
Qualquer lugar que você saia aí de uma cidade de rotina e vai pra uma cidade turística é caro, e lá é caro, tá? Então, preparar, porque realmente a alimentação é um negócio que tá pesado, de verdade, assim. Então tem que estar preparado. Agora, vinho é um negócio que a gente achou, inclusive nos caminhos, a gente sempre ia num mercadinho, num atacadinho, que seja, e, vinho, quanto tá? Vinho, sempre. Sempre. Por quê? Foi numa cidadezinha minúscula que a gente achou um atacado que vendia vinhos, assim, muito bons e que a gente paga 200, 300 reais aqui no Brasil, que a gente tava aí com um descontinho aí de pelo menos uns 30, 40%, né? Então, fiquem de olho sempre, todo lugar que vocês forem, sejam curiosos, olhem os preços dos vinhos, eles variam e ficam mais baratos e vale a pena, tá? Isso, com relação às outras coisas, vale muito a pena, tá? Dica importante, você pode levar, nesse momento, tem que pesquisar depois, no avião, 12 litros por pessoa. Não é garrafas, é litros. Se eu não me engano, são 5 litros a bordo e 12 litros despachado, tá? Confirma com a sua companhia aérea, tudo isso, porque é o momento que a gente teve, não sei se isso muda. E aí tem que levar vinho, lógico, não dá pra você ir pra Argentina e não levar vinho, né? Tem que levar, nem que for um pouquinho, vai, por favor. E aí, seguimos então, aproveitamos muito a cidade de San Martín, maravilhosa, que cidade linda, linda. A gente pegou o carro lá e subimos no mirante Las Bandurrias, e do lado tinha La Islita, que é algo que a gente vê muito nas fotos aí, e tava lá, cara, era só pegar o carro e coisa de 30 minutos a gente chegou no lugar. Mas era subida, pensa, subida, chovendo, terra molhada, mas o bichinho foi que foi, deu certo. E deu bom. Que paisagem incrível, gente. Maravilhoso. Quando você vê a cidade de cima, assim, a coisa mais linda. Quando você olha os lagos, assim, a coisa mais linda. Então, é um mirante interessante de se ver. Tinha outras coisas lá? Tinha. Mas a gente não... Tava nublado, tava chovendo um pouco. E o nosso objetivo era passar por lá e conhecer algumas coisas. O objetivo principal mesmo era Bariloche. Mas tem um cerro lá que tem estação de esqui em San Martín também. O pessoal gosta muito, a gente acabou não indo. Tem o Parque Nacional. A gente conheceu uma parte, mas tinha um outro lado que daria pra conhecer também. Tem um vulcão, Lanín, se eu não me engano. Lanín. Então tem muita coisa legal pra fazer, gente. São escolhas, não tem como fazer tudo, mas é muito lindo. No outro dia seguimos, pegamos a Ruta 40, mais 200 quilômetros de San Martín até Bariloche. Aí sim, vamos passar pela famosíssima Ruta dos Sete Lagos. E realmente, é lindo. E olha que a gente pegou na chuva. A gente não viu com o céu aberto. Só que a gente viu uma paisagem de chuva, mas muito bonito e com picos nevados lindos em volta, assim. Gente, é surreal, tá? Você é nada no meio de um monte de coisa gigantesca e linda. Assim, é coisa de Deus mesmo, assim, você vê a perfeição. É muito lindo. Eu fico emocionada, porque é lindo mesmo. E aí, fomos até Bariloche, chegamos lá perto da hora do almoço também, fizemos check-in no hotel, deixamos o nosso carro ali num estacionamento. O hotel, o custo-benefício foi muito bom, não é aquela, 5 estrelas, mas atendeu bem, café da manhã bom, localização ótima, perto ali do lago, perto da praça principal, perto dos principais pontos ali de restaurantes, muito bom. 4 quadras para cima ali tinha uma agência de Western Union dentro de uma mercearia, e tranquilão, fila sempre tem, enfim, mas tranquilo. Muito bem instalados, assim, não tem o que reclamar, foi muito bom também. E aí, já em Bariloche, né, conhecemos vários pontos turísticos ali no próprio centro, né? Igreja, tem o lago ali, escrito Bariloche, coisa mais linda. Que você vê o lago com os picos nevados na frente, gaivotas pra todo lado. É muito bonito, gente, assim, é imperdível você tirar pelo menos um tempo pra você sentar e admirar aquela paisagem ali, porque é muito, muito bonito mesmo. Mas a gente tinha o objetivo de conhecer neve, a gente não conhecia neve, né? E aí programamos um passeio de moto e esqui na neve no Cerro Catedral de Bariloche. Infelizmente, ali tivemos um azar, porque não nevou o suficiente para que a motoneve conseguisse fazer o trajeto, né? A gente pegou um período que estava bem escasso de neve. Então, nós fizemos o trajeto com quadriciclo. Pô, que também é legal pra caramba. Foi muito legal. Porque você acompanhar o trajeto, você vê a paisagem, aí você chega lá no topo, você vê bastante neve, você tem contato com isso. A gente teve contato com motoneve, tinha ali um trajeto que tava nevado, mas não é o suficiente para fazer o trajeto todo, por isso que não deu para fazer. Então, primeira dica com relação a esse tipo de passeio
cheque as condições climáticas. Mas também saiba que não vai ser 100% de certeza. Numa viagem programada, ainda mais essa, desse tamanho, não tem como prever. Você vai num período que geralmente tem neve, mas quem manda é Deus. A previsão do tempo, por exemplo, tô lá em São Martinho olhando a previsão do tempo para 2 dias, é uma coisa, chega lá, muda completamente, tá? Então é normal, aceitem e aproveitem o que dá para se fazer com o que se tem, para não perder a oportunidade. Mas ok, fomos aí, fizemos o passeio e depois a gente deu a volta e fomos porque lá embaixo no Cerro Catedral tem as estações de esqui e o pessoal sobe também para fazer esqui lá em cima. E tem um teleférico que te leva até lá. E aí custou 35 mil pesos por pessoa para poder subir a pé, ou seja, sem equipamentos, porque se for subir com equipamentos o valor é diferente. A gente sobe, tem toda a visão da estação de esqui, tem toda a visão dos lagos, das montanhas, a coisa mais linda. Chegou lá em cima, cara, para nossa grata surpresa, estava nevando lá em cima. Finalmente vimos neve caindo e neve no chão. Foi muito bom, foi muito legal. E aí pega uma outra fila para pegar um outro teleférico, porque você pega um teleférico fechado para subir, depois você pega um aberto, tem nomes, não vou saber. Pega um outro para poder subir, mas isso tudo tá incluído no preço, né? Você pega um outro com pezinho suspenso assim e vai até lá em cima, tem um restaurante, tem bastante neve lá para brincar. E, cara, foi muito legal, foi mágico, para quem nunca viu neve, foi maravilhoso, a gente ficou muito feliz. Uma coisa legal para contar para vocês, lá o pessoal aluga roupa de neve, né? Roupa impermeável pra neve. E aí tá na casa dos 150 a 200 reais por pessoa. Por pessoa? Por roupa. Por um dia. Mais ou menos, tá? Então é uma decisão. A gente não ia fazer snowboarding, a gente não ia fazer esqui. Talvez no futuro a gente queira voltar pra fazer, mas não era o foco ali. Pra isso sim faz sentido ter uma roupa de neve. Se você tiver roupa impermeável, aquelas roupas que aguentam chuva, por exemplo, bota impermeável, calça impermeável, que é o nosso caso, a gente tinha jaqueta, a gente tinha calça, tinha bota, já tudo impermeável, não precisou, porque a gente não ia fazer esporte ali, que precisava ter, tipo, bota com conexão, nada. Então não precisou. Mas tem vários lugares que alugam lá no centro da cidade que é só você escolher o que te oferece o melhor preço e melhor roupa e pega. É tranquilo. Não precisa fazer antes. Deixa chegar no dia, você vê qual vai ser a condição climática e aí você toma a sua decisão. Tem alugando a rodo. O que sugerem é chegar lá umas 5 horas da tarde para poder ter boas escolhas ali para você usar no outro dia. Porque você vai num dia, pega, usa no outro dia e devolve no dia seguinte até as 8. É isso. A gente não fez isso, a gente não alugou e é isso. Bebemos tudo de cerveja mesmo, o valor que a gente alugaria. O valor que a gente alugaria a roupa. Brincadeiras à parte, que lugar incrível. No outro dia, fomos para Cerro Otto. Cerro Otto tem um teleférico e tem o ônibus, né, que te leva de graça até lá no teleférico. Coisa de 15 minutos você tá lá na estação de entrada do teleférico, né. Pro Cerro Catedral, dicas aqui que esqueci de falar. Pro Cerro Catedral, se você tiver de carro alugado, cara, pega teu carro e estaciona lá em cima. Sem crise, pista 100% pavimentada, zero dificuldade. Só que eu acho que você paga, não sei se é 35 ou 40 mil pesos a diária ali pra você deixar teu carro. Mas aí o que você ganha com isso? Você tá com teu carro, você tem flexibilidade pra ir a hora que você quiser, voltar a hora que você quiser, guardar a coisa lá dentro pra não ter que carregar. Aí é você, tá? Mas tem estacionamento pago no pé da estação de esqui. Se você não quero pagar, não, mas eu queria ir com o meu carro. Também tem essa opção. Tem um estacionamento, só que é afastado. É um pouco mais longe, tem que caminhar um pouco, mas também tem um estacionamento lá. Me parece que tem ônibus pra lá também. E tem os remis, Uber. Uber funciona bem lá. Usa Cabify. Cabify é o Uber de lá. E é mais barato. E aceita cartão de crédito. A gente usou muito Cabify. Cabify é o Uber da Argentina. É muito bom, tá? Mas tem também o remis. O remis é como se fosse aquele táxi particular que você aciona ali. A gente tinha o contato de um e a gente foi de remis. Que tava dando um pouco próximo, pouca coisa mais cara do que você deixar o carro lá. Então, eles levaram a gente, depois trouxe e foi tranquilo, foi ótimo, tá? Se quiser, me chama aí depois que eu passo o contato deles. Cerro Otto, então fomos de ônibus, porque bem no centro tem a cabine. Você pega lá o ticket, né? Paga na hora, você pode pagar efetivo, no cartão, no que você quiser. Paga 40 mil pesos por pessoa. Então pega o ônibus lá embaixo, paga os 40 mil, sobe, vai ter uma paisagem incrível dentro do teleférico, porque você olha pra trás, são os lagos, Bariloche, picos, coisas lindas, assim. Lá atrás tem bastante montanha também, e nevado fica maravilhoso, lindo. E lá em cima do Cerro Otto, além dessas paisagens, tem práticas de vários esportes lá que você pode contratar pra fazer, tirolesa, trilhas,
Acho que fazem esquibunda lá também. Tem N coisas que podem fazer. Como não tava nevando, não tinha certas coisas lá. Enfim, tem muita coisa legal pra fazer lá em cima. O que fizemos nesse dia? Conhecer a confeitaria giratória. Confeitaria giratória, você senta na tua cadeirinha aqui. Ele é todo de vidro em volta, 360. Então, ela roda no eixo. Então, você tá sentadinho aqui, você tá vendo a janela passar aqui, ó. E aí, você tá vendo paisagens. E ela vai mudando conforme vai mudando de posição, né? Então, você vê o lago, daqui a pouco você vê montanha, daqui a pouco você vê nada, daqui a pouco você vê lago, montanha. Então, é muito lindo, gente. É muito bom. Eu acho que valeu o preço de pagar ali uma cervejinha, tomar, ficar relaxando, olhar a paisagem, bem gostoso. O ambiente é gostoso, o atendimento é bacana, tem sempre alguém te atendendo ali, é bem legal. A permanência é de 1 hora, no máximo. Isso a depender de como tá o movimento. Como é muito movimentado, eles dão esse limite de você ficar no máximo 1 hora lá. Então escolha bem o que você quer, como que você vai fazer, pra você não passar dor de cabeça ali, tá bom? E aí descemos, conhecemos até algumas pessoas lá. E aí na volta, outro ponto de atenção, se alguém for de ônibus, observe os horários de subida e de descida. Porque senão você vai descer e vai ficar lá esperando. Então compensa você ficar lá em cima, vai fazer suas coisas. Quando tiver faltando, sei lá, meia hora pro horário que o ônibus espera lá embaixo, aí você desce, porque é mais ou menos esse o tempo. Até menos, tá? Até menos, acho que vai, sei lá, 15 minutos. Mas vai meia hora pra ficar seguro. Por quê? Chega lá, você vai pegar uma filinha pra poder entrar no ônibus e até o ônibus encostar, até sair. Então saibam que corre-se o risco, se estiver muito movimentado, de não ter lugar no ônibus. Analise tudo isso. Pra gente foi tranquilo. Não tinha muita gente, pegamos uma filinha, enfim, aí é isso. Lá embaixo não tem muita coisa pra fazer, já deixo claro, é uma cidadezinha pequena ali. Não é cidadezinha pequena, porque é em Bariloche, mas é uma vilazinha bem pequenininha. Não vai ter muita coisa ali perto do teleférico, tá? Tem mais casas, menos comércio, é isso que eu quero dizer. Então, foi um passeio muito bonito, valeu muito a pena. Quando voltamos lá pro hotel, aproveitamos para poder ir num restaurante bem legal que chama, até anotei aqui, chama Belek. Tem uma cerveja de mel maravilhosa lá. Eu nunca tomei um negócio igual. É muito bom. Acho que os caras ficaram tão felizes que a gente foi lá várias vezes que deram até adesivo pra gente. Mas é atendimento maravilhoso. O lugar é maravilhoso, muito bem localizado. A comida, o valor tá ok entre os valores que a gente achou lá. E são comidas muito boas, assim, pratos muito bons. Vale a pena demais. Pra nossa viagem para Mendoza, desde Bariloche, não fizemos 100% pela Ruta 40. Por quê? Primeiro, queremos conhecer lugares. Então não faz sentido você ir e voltar na mesma estrada, né? Vamos voltar por um caminho diferente, conhecer lugares novos. E segundo, é um pouquinho mais rápido, né? E o dia tava meio nublado também. Depois abriu, mas tava meio nublado, então faria sentido ir por um outro caminho. Esse caminho, esse trecho foi 100% pavimentado porque nós alinhamos de fazer o seguinte. A gente sairia de Bariloche até Chosmalal. E ela é o meio do caminho entre Bariloche e Mendoza. Então, é ruta 40 com ruta 234. Que também foi incrível, gente. 100% pavimentada, muito boa. Pouquíssimos lugares com algum buraco, alguma coisa assim. Uma vista incrível. Com muitos lagos, muitas represas. E aí você mistura represa com montanha, cara, eu não sei, eu não consigo explicar tudo que a gente viu, porque é um negócio que você tem que viver, é muito lindo. É muito bonito mesmo, de verdade, assim. E fomos. Dessa vez, nós não saímos 4 horas da manhã. Não haveria essa necessidade, uma vez que a gente tem 600 quilômetros para percorrer, não 1.200, não? E aí, o que a gente fez? Acordamos, tomamos um café com calma, arrumamos nossas coisas, aproveitamos para ver um pouco mais lá do lago. Amanheceu. Aí sim, por quê? Aí a gente vai ter a chance de ver todo o trajeto, de realmente viver a paisagem. Então vai ser melhor. E foi. E aí seguimos, vimos vários lugares legais, a gente parou, tirou fotos e tal, e chegamos em Chosmalal. Chegamos em Chosmalal umas 5 horas da tarde. Para algumas pessoas que já conhecem a Argentina vai saber, mas assim, existe o período da siesta. Eles trabalham até um determinado horário, depois voltam, né, mais tarde. E a gente chegou 5 horas, era o horário que as coisas estariam começando a abrir de novo. E a cidade é bem pequena, bem bonitinha, mas bem pequenininha. Aí, nada abria. Os lugares para comer, de fato, você sentar, comer, fazer uma refeição ali, era 7 horas da noite, 8 horas da noite, era 5 horas da tarde. Era 4h30, 5 horas da tarde. E a gente tava morto de fome, cansado, né? O Emílio tava gripado. O que a gente precisava? Tomar um banho, relaxar, comer alguma coisa, dormir, para outro dia seguir para Mendoza. Quem disse que a gente achou lugares? A gente começou a andar, vai em mercado, vamos ver o que a gente acha que a gente consegue fazer, enfim. E no fim achamos umas empanadas, eles assaram na hora pra gente lá no Full, ou seja, na conveniência do posto.
e achamos um mercado. E aí a gente comprou algumas coisas pra levar no dia seguinte, energético, água, essas coisas aí. E nesse mercado em Malau, a gente teve uma surpresa maravilhosa. Nós achamos vinhos baratíssimos. Era coisa de 30, 40% mais barato que o Brasil, então tinha que levar. Ok, no dia seguinte seguimos viagem então pra Mendoza. Também surra de paisagem bonita, porradaria de paisagem bonita. 600 quilômetros. Neste caso, mais 100 quilômetros de Rípio. E ainda quando chegamos lá, a gente foi no mercado, comprou algumas coisas pra gente comer à noite. Porque a gente chegou, tá cansado pra caramba. E McDonald's é só derrota mesmo, é caro demais. Tinha um McDonald's na porta do nosso hotel, que, cara, não dá, assim. A gente pagou 39 mil pesos pros dois comerem no McDonald's. Então façam as conversões aí, vão ver quanto custa. Não vale a pena, não. Enfim. E aí a gente fez isso. E aí eu tive uma ideia. Eu falei, cara, vamos pedir um iFood daqui? Por que não? Tô com muita vontade de comer, porque no trajeto a gente comeu um choripã no caminho, foi maravilhoso e super barato. Aí, baixamos o tal do Pedidos Já. Pedidos Já é o iFood deles lá, né? Se tem outro, eu não sei, mas eu baixei o Pedidos Já porque eu vi tanta moto na rua com isso, que eu falei, é isso mesmo. Aí já compramos um choripã, comemos lá no hotel e, vixe, aproveitamos demais. E aí ficamos bem demais. E nos outros dias, a gente fez passeios, né? Pra conhecer as vinícolas. Chegou em Mendoza na sexta, né? Teríamos aí o sábado livre, tínhamos o domingo e a segunda ainda, pra ir embora na terça, né? Voltar. No sábado, ainda estaríamos com o carro alugado, só devolveríamos 5 da tarde. Aproveitamos para conhecer Potrerijos. É difícil, é um trava-língua, né? Potrerijos, que é uma cidadezinha bem do lado, que você pega uma rota ali incrível, coisa mais linda. E quando você entra num túnel, quando você sai do túnel, você vê aquela paisagem maravilhosa. Acho que é uma paisagem muito famosa, vários colegas postaram aí. E eu fiquei curiosa e foi, nossa, que maravilhoso. Aquele trajeto ali é muito lindo. Então valeu muito a pena. A gente foi, voltamos pela Ruta 7, muito bonito. É coisa, assim, linda demais. E aí fomos lá, devolvemos... Aliás, a gente não foi diretamente devolver o carro, a gente foi no shopping de Mendoza. Esse shopping tem um mercado, que chama VEA, e eu vou contar uma outra dica pra vocês. Aí a gente foi no shopping para comer, almoçar alguma coisa lá, e depois descemos nesse mercado. E aí a gente achou uma promoção que era um negócio de louco, assim, de louco. Tinham vários rótulos de vinho, e eles estavam fazendo promoção pague 2, leve 3. Cara, como assim? E aí a gente vai ter que levar. Já pegamos o carrinho, já empurramos lá e botamos vinho pra caramba, assim, de vinhos que a gente gosta. Não tinha os rótulos, assim, os top de linha, nesse tipo de promoção, óbvio, né? Então aqueles vinhos mais de rotina, aqueles vinhos que a gente gosta de abrir numa cesta, essas coisas, a gente achou lá. E aí a gente saiu pegando lá, cara, botava um monte. E a gente só ficou fazendo conta mesmo de litro, porque senão ia dar ruim. E pensando como que ia levar tudo isso. E a gente achou vinhos, assim, excelentes. Pra poder aproveitar essa promoção, tinha que fazer um cadastro. E ele aceita você ser estrangeiro e fazer cadastro como se fosse fidelizado, sabe? Então, o Emílio fez um cadastro lá no nome dele. Quando a gente passou os vinhos da promoção 3x2 ou 30% de desconto, que a gente achou também vinhos com 30% de desconto, ele efetivou, deu tudo certo, sabe? Então, assim, gente, dica. Quiser tentar levar coisas aí razoavelmente mais baratas, que não sejam lá, talvez, os top de escolha de vocês, lá é uma opção para levar vinhos bons, tá? Por preços bem baratos, tá? Só cuidado, porque depois a gente voltou na segunda e já não tinha mais promoções de 3x2, só tinha de 30% para alguns rótulos, tá? Então isso muda. Parece que fim de semana a gente teve muita sorte ali, pegou uma promoção. Aí no dia seguinte devolvemos o carro, deu bom, deu tudo certinho, sem novidades. E aí no dia seguinte a gente tinha contratado por indicação de um amigo nosso a Wine and Fun, que é uma empresa que faz rotas para você conhecer as vinícolas e outros passeios também que você queira fazer. E aí o motorista te pega lá no hotel, te leva de volta. E óbvio que a gente tinha que fazer um passeio por uma empresa que nos busca e nos leva. Porque, assim, tem pessoas que alugam carro e vão fazer esses trajetos de visitar a vinícola. Tem os que pagam Uber, o que é caro, né? Eu acho mais caro você ficar indo de um lado pro outro de Uber do que, de repente, você fechar uma empresa que te leve, você não tem preocupação nenhuma, você faz o passeio. Mas é questão de escolha, você pode ir de ônibus, lá tem ônibus que leva, você pode ir de Cabify, de Remis, de Uber, o que você quiser. De carro alugado, se você quiser correr risco, também dá. Quisemos ter comodidade e ficar tranquilo. A gente não conhece o lugar, a gente não tem noção das vinícolas boas para almoçar, a gente não conhece, a gente é novo nesse assunto de vinho. Então,
foi bom. Aí no dia seguinte a gente foi almoçar numa vinícola muito bonita. Almoçamos, eles dividem menus em 3, 5, 9, até 9 passos, você escolhe. Essa a gente fez em 5, se eu não me engano. Foi muito bom, um atendimento muito bom. Depois a gente foi lá pra fora, continuamos tomando vinho à vontade lá fora, tranquilo. E aí no outro dia, isso foi em Maipu. No outro dia, em Luján de Cuyo, e nós conhecemos a Susana Balbo, ou seja, fomos, a do dia anterior era a Vila Fanha. Susana Balbo, nesse dia, a gente fez um tour com degustação. Então a gente conheceu o processo de fabricação, de guarda, o material, falou muito sobre o processo, nos mostrou a vinícola, nos explicou como que funciona a colheita, de que jeito que eles fazem, qual é a estrutura para poder manter lá a uva da forma que eles precisam. E, cara, foi muito bacana, porque a gente não conhece muito de vinho, então pra gente foi enriquecedor ter todo esse acesso. E depois ainda ir lá provar os vinhos é maravilhoso. E a gente descobriu uma coisa bem legal, assim, a Susana Balbo, ela foi a primeira enóloga mulher da Argentina. E ela se especializou em Salta. E ela foi uma das precursoras do vinho com a uva torrontés, que é muito comum em Salta, né? A gente, inclusive, provou em Cafajate. E aí, quando a gente chega lá, ela fez um torrontés diferente, assim, é muito bom, é suave, é delicado, é o sabor da uva mesmo, porque existem dois tipos, né, do vinho torrontés, é um que é mais doce e outro que é mais seco. E ela faz um seco com um sabor adocicado, mas é muito leve. Aí eu fiquei impressionada, eu falei, cara, eu não conheço nada de vinho, mas eu já tive a oportunidade de experimentar um torrontés. E aí, eu poder experimentar isso, saber de toda a história dessa mulher, e ver a qualidade dos vinhos que ela apresentou, cara, é surreal. Ali, pra mim, já valeu toda a experiência que eu pude ter, do pouco contato que eu tive ali de vinho. Foi muito bom mesmo. E aí a gente foi almoçar, não tinha agenda pra almoçar com a Susana Balbo lá, na Susana Balbo, né? A Susana Balbo não tava lá. Porque a gente tinha, a princípio, reservado pra ir pra Sotano, e a gente ia almoçar no Jardim. E aí choveu, tava um tempo chuvoso mesmo, e aí eles cancelaram nossa reserva, então reservas em cima da hora é impossível, gente. Aí não dá, né? Então a empresa nos direcionou para uma outra que chama Decero. Essa vinícola Decero é tipo uma fazenda, e tem lá a vinícola, e atrás cordilheira, coisa mais linda do mundo, e imagina almoçar numa fazenda, é bem gostoso. A comida é maravilhosa, foi um menu de, acho que 5 passos, muito bons. Que comida maravilhosa, assim, muito saborosíssima, com uma diversidade, assim, que combina, né? Porque o menu de degustação é justo isso, é você combinar a comida com o vinho ali que harmoniza com essa comida. Nossa, foi muito bom, gente. Foi muito bom mesmo. E aí, encerramos nosso dia e voltamos. Saímos de lá, eu e Emílio, com a certeza de que a gente vai planejar algo um pouco mais estruturado, a gente precisa conhecer as vinícolas do Vale do Uco, que a gente não conheceu. A gente precisa conhecer algumas vinícolas que a gente já toma vinhos aqui, que a gente não conheceu lá. Mas isso é por uma questão de reserva, gente. Não adianta chegar lá com um mês, achar que você vai conseguir achar, ou em cima da hora, reserva nos lugares mais buscados, né? Então, os lugares que tem mais buscas, geralmente você tem que fazer reserva de 3, 4 meses antes. Então, é uma viagem programada de fato. É muita sorte se você conseguir estar numa fila de espera e alguém te chamar. Mas vai querer correr esse risco? Enfim. No nosso caso, a gente acabou fazendo as opções que a gente tinha ali, porque foi, né, menos de uma semana que a gente decidiu, 15 dias, se eu não me engano, que a gente decidiu ir pra Medoça. Então é isso, pessoal. Assim, foi essa a experiência. A gente aproveitou ao máximo esses 11 dias. Não tivemos grandes perrengues, acho que por conta de experiências anteriores a gente já estava meio esperto já com algumas coisas. Então foi tudo muito, muito bom, muito bem executado e sem dor de cabeça. Foi muito bom mesmo. E agora a gente fica naquela, né? Queremos voltar, para onde vamos, como que vamos fazer. Então essa fica uma expectativa para uma próxima viagem. Mas por enquanto é isso. Se alguém tiver dúvidas, quiser saber um pouco mais, pode chamar a gente aí no direct, que a gente está à disposição para tirar dúvidas e comentários, são sempre bem-vindos. Enfim, tamo junto e até a próxima viagem aí.